vou começar fazendo uma pergunta que é uma coisa que eu fico pensando, assim, né? Que eu sou, de todo mundo que está aqui, eu sou a única que acompanha, assim, o Janeiro Branco, mas eu nunca participei. E logo que o Janeiro Branco, que a campanha surgiu, eu lembro que eu fiquei com a sensação de que ela cresceu do jeito que ela cresceu, porque ela encontrou muito eco nas coisas que são nossos próprios anseios, assim. Então, eu acho que ela deu vazão a uma coisa que era uma demanda de todo mundo, tipo aquela ideia do Zeitgeist, que eu nem sei falar direito. O que você acha que isso faz sentido? Ou... Faz. Eu acho que se a gente pegar dentro do universo da saúde mental, todos nós somos, né, seres humanos necessitados de informações, orientações, aprendizados, acolhimento sobre saúde mental. Mas nós temos os profissionais da saúde mental e temos os cidadãos não profissionais, né? Vamos separar os profissionais e os não profissionais. Em relação aos profissionais, fora a luta antimanicomial, nós nunca tivemos um movimento tão expressivo fora, né, para além, excetuando a luta antimanicomial, que é uma luta histórica da nossa categoria, para além, após a luta antimanicomial, nós nunca tivemos um movimento tão expressivo e que agregasse tanta gente, tantas pautas, tantas bandeiras, tantos sentidos, e que fizesse sentido para além da luta, inclusive, porque eu digo que a campanha Janeiro Branco, ela possibilitou, inclusive aos profissionais, não só uma plataforma de projeção, de crescimento profissional e de crescimento cidadão, mas uma plataforma também, um meio para que os profissionais se encontrassem ou se reencontrassem de maneira fraterna, de maneira simbólica, de maneira sensível. Eu já recebi depoimentos de profissionais recém-formados, gente com 21, 22, 23 anos, falando, nossa, o Janeiro Branco tá me levantando, tá me dando norte, tá me dando sentido, o Janeiro Branco tá me proporcionando coisas que eu nunca tinha pensado que eu ia alcançar tão rapidamente. Eu tenho dado entrevistas, eu vivo na mídia falando sobre saúde mental, eu sou chamado para palestras, gente recém-formada. E também já recebi depoimentos de pessoas com 50 anos de profissão, gente que tem 60, 70 anos e está há 50 anos na profissão, falando, nossa, o Janeiro Branco me fez reencontrar a turma da faculdade, me fez reencontrar fulana, ciclano, beltrano, que eu não vi há 30 anos, e a gente foi tomar um café para falar sobre a campanha e pensar como é que a gente ia fazer a campanha. A gente está aprendendo a mexer com o WhatsApp, aprendendo a mexer com o Facebook, por causa do Janeiro Branco. Fez com que a gente se reinventasse, né, e desenvolvesse habilidades necessárias para fazer com que o mundo e a população, né, se educasse para essas questões. Então, de ponta a ponta. O que eu achei bonito foi a palavra reencontro nesse relato. Reencontro. Memórias, narrativas, redescobertas. A campanha tem proporcionado muita coisa para além da psicoeducação da sociedade. Então, como você falou, Ju, né? Como você falou... Tá mudo, Ju. É isso, eu só falei isso. Como você falou, a campanha, ela trouxe muitas coisas que as pessoas desejavam, como nunca antes na história da psicologia brasileira, para além da luta antimanicomial, que é um grande referencial também de convergência dos interesses da categoria. E o Janeiro Branco é um outro passo nesse sentido. E para os cidadãos, para os não profissionais, aí a gente está levando água para o deserto. A gente vive num mundo que as pessoas estão afundando no analfabetismo emocional, na desinformação a respeito, né, das suas condições emocionais, e a gente está levando orientação. Então, o Janeiro Branco atende a todas as frentes relacionadas à saúde mental. Profissionais que se reconheceram na beleza e na convergência de sentidos da campanha e cidadãos que se reconheceram enquanto seres necessitados de orientações. Sim, exatamente. E se a gente for parar para pensar, para expor para as pessoas, né, que não conhecem o Janeiro Branco, né, que ainda não tiveram contato com o Janeiro Branco, embora a gente fala muito de Janeiro Branco, né, Lu, né, Ana? Fala pro pessoal o que é o Janeiro Branco, Léo.
Explica um pouquinho da campanha para o pessoal. Verdade, viu, Abrindo? Às vezes as pessoas, a gente vai falar, você já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar, o que é isso, né? Ainda, por mais que a gente está aí há tanto tempo já falando, né? O Léo está desde quando, Léo? 2014, né? Sim, 2014. Aqui em BH desde 2011, né? A gente faz a campanha. Não, 2016. desde 2014. Porque ela nasceu em 2014. Aqui 2016. 2016, perdão. 2011 é a criação da rede, Raíssa. Então, assim, a gente Verdade. tá confundindo. Tô doida. As pessoas a gente percebe que a gente percebe que o tanto que a gente já falou, ainda tem muitas pessoas a serem alcançadas com esse objetivo, né, da psicoeducação, né, de desmistificar mesmo, né, desfetichizar, né, Léo, essa palavra nova aí que a gente tá divulgando agora, sobre essa questão da saúde mental. Então, é muito pertinente essa pergunta da Raíssa mesmo, assim, de onde surgiu essa ideia que o Leonardo teve, assim, sentado debaixo do pé de manga, como é que foi? A campanha tá, janeiro de 2014, janeiro de 15, janeiro de 16, 17, 18, janeiro de 19, janeiro de 20. Ela vai para a 8ª edição agora, né? Janeiro de 2021 é a 8ª edição, tá? 8ª edição. Então, eu acredito que ainda é uma campanha que está na sua primeira infância, de neném para a primeira infância. Ela está ainda se desenvolvendo, apesar de que já foi fenomenal o que aconteceu até agora, nessas 8 edições. Acredito que ela só vai se multiplicando. E neste janeiro de 2021, que eu acredito que nós vamos ter que fazer uma campanha online, 100% online, por causa da pandemia, aí que ela vai mesmo se alastrar, né? Vai crescer e mais pessoas vão tomar contato, vão entrar em contato. Não foi embaixo de um pé de manga. Era dia 11 ou 13 de novembro. Eu não sei se era 11 ou 13, gente. Eu tenho no Instagram do Janeiro Branco, a primeira postagem é o print do que eu vou falar agora. Era dia 11 ou dia 13 de novembro de 2013. Eu acho que era 11 de novembro de 2013. Não era embaixo de um pé de manga. Eu estava deitado na minha cama. Eu estava deitado na minha cama olhando para o teto branco, e pensando assim, será que o ano que vem eu vou estar empregado? Será que o ano que vem eu vou ter emprego? Porque eu era professor da rede particular de ensino aqui em Uberlândia. E todo professor, no final de ano, fica angustiado se vai ter emprego no ano seguinte. Se a escola vai manter o cara, ou se vai demitir e mandar embora. Sempre fica preocupado na virada de ano, ainda mais da rede particular de ensino. E eu estava preocupado com isso. Será que o ano que vem eu vou ter emprego? Não vou ter emprego? Eu tenho conta para pagar. Eu tenho coisas que eu parcelei em 10 vezes. Eu preciso do emprego ainda para pagar. Aí eu tava olhando pro teto e falei assim, gente, eu tô aqui angustiado e nós estamos em novembro. Novembro é novembro azul. Mês passado foi outubro rosa. Engraçado, tem campanha para câncer de mama, outubro rosa, tem campanha para câncer de próstata, novembro azul. Eu tô aqui angustiado e não tem campanha para angústia. Não tem campanha para medo, para sentimentos, para emoções. Não tem. Aí acendeu uma luz na minha cabeça. Eu falei, como bom mineiro do interior de Minas, uai. Entendemos. Uai, se não tem, bora criar, ué. Vamos fazer uma campanha chamando as pessoas para pensar sobre angústia, emoção, sentimentos, que cuida desse aspecto subjetivo do ser humano, né? Eu tô aqui todo tomado por isso. Aí eu sentei na cama, dei um pulo, sentei na cama, peguei meu celular da época, entrei no WhatsApp e criei um grupo chamado Psicólogos de Uberlândia, eu acho. Eu acho que chamava Psicólogos de Uberlândia. Foi o primeiro grupo de psicólogos que eu tenho notícia. Inclusive do Brasil, porque eu era psicólogo e nunca tinha visto nenhum grupo de psicólogo na época. Do WhatsApp, né? Pelo menos eu não conhecia. Aqui em Uberlândia não tinha. Aí eu criei e fui colocando, adicionando todo mundo que era psicólogo, que estava na minha agenda, eu fui colocando e escrevi assim, eu tenho esse print, eu tirei o print, olha que coisa interessante. Por que eu tirei o print da criação desse grupo e da primeira mensagem que eu mandei? Será que eu intuía que isso ia dar em alguma coisa maior do que a gente imaginava e que eu precisava guardar aquele registro para o futuro, que é o Museu do Janeiro Branco? Já pensou? Já pensou? Que legal. É o primeiro post do Instagram Janeiro Branco. Se você correr lá e for lá embaixo, você vai ver o print.
eu criei, tem até a hora que eu criei. E as primeiras pessoas que eu adicionei no grupo, falei, olha, mais ou menos isso, não foi exatamente assim, mas mais ou menos eu escrevi isso aqui. Estou criando esse grupo para a gente poder discutir alguma coisa que amplie a saúde mental, que a gente invista em alguma coisa da nossa profissão, que faça crescer a profissão e que faça crescer a dimensão da saúde mental aqui na nossa região. Estou te convidando para entrar e fica à vontade. Se você quiser sair, também pode sair. Fica à vontade se você quiser sair do grupo. Eu nem sei se tem jeito de sair, mas pode sair. Eu escrevi desse jeito. E coloquei todo mundo no grupo. E aí eu falei, olha, gente, estou criando esse grupo para a gente poder discutir sobre projetos, sobre saúde mental. Depois a gente marcou uma reunião e eu apresentei a ideia da gente ir para a rua conversar com as pessoas sobre saúde mental. Aí nasceu a campanha de verdade. Então não foi embaixo de um pé de manga, foi na minha cama, olhando para o teto, preocupado se eu ia ter emprego. Foi no grupo de WhatsApp, os psicólogos toparam, a gente fez um punhado de reuniões, não ia ser janeiro. Eu tinha proposto primeiramente que fosse para dezembro a campanha. Dezembro laranja, eu dei o nome para ela primeiro. Aí a gente fez um punhado de reunião para ir para a rua em dezembro. Só que de repente eu percebi que dezembro não tinha nada a ver. Dezembro o clima é de fechamento, é de correria, é de cansaço. As pessoas não param para pensar sobre o sentido da vida em dezembro. Mas aí eu percebi que em janeiro, quando vira o ano, o clima é outro. Abre a cabeça, abre o calendário, o horizonte se apresenta, tem tempo para discutir, para refletir. O clima é outro em janeiro. Dezembro é de descer ladeira, janeiro é de subir. É de planejar, é de abrir a cabeça e pensar no futuro, o que eu quero, como eu quero para minha vida. Falei, gente, não vai ser dezembro laranja, não. Eu chamei uma reunião e falei, mudei. Proponho que seja janeiro branco. Por causa do primeiro mês e a cor branca, que é uma cor de partido. Em cima de uma folha em branco, todo mundo pode escrever um projeto novo para sua vida. A cor branca nos desafia a criar algo sobre ela. O branco é um vazio, que nos desafia a preencher com as nossas criatividades e esforços. Por isso, janeiro branco. Aí todo mundo topou, nós fomos para a rua e fizemos janeiro branco. Foi assim que nasceu. Nossa, eu nunca tinha imaginado que era por causa da folha de papel em branco. A cara da Ju tá ótima. Ela adorei. Entendida, eu vi a cara dela. Você achava que era por quê? Peraí, não sei, talvez por causa de paz, não imaginava, não sei lá. Parou para pensar. Folha em branco. Além de que... Faz todo sentido. Eu pensei em duas coisas na cor branca. A folha em branco, que convida a gente a preencher, nos desafia a criar, a pintar, a criar, a rabiscar, fazer alguma coisa. Aquela ideia de que todo janeiro é uma folha em branco, que é um livro que você pode escrever, uma nova história para sua vida. E também porque a cor branca é a somatória de todas as cores. Então, tudo cabe dentro da cor branca. Tudo cabe. Enquanto projeto de vida, enquanto perspectiva, plano, sonho, entendeu? Então, isso. Não foi nada sobre paz. Branco da paz. Apesar de que cabe também. Mas era folha em branco, ponto de partida. O branco é um vazio que cabe todos os nossos projetos. Pensando nessa sua criação aí, né, nesse seu insight, vamos dizer. Ok. Natália Gomes está falando aqui, bem melhor que dezembro laranja, hein? Verdade, Natália, concordo com você. Ô, Léo, mas uma curiosidade, por que você tinha pensado laranja? Porque a laranja tem... eu fiz um estudo, laranja no estudo das cores, na simbologia e no significado das cores, laranja está relacionada à motivação. A motivação, a iniciativa. E eu pensava em chamar as pessoas para se motivarem, terem a iniciativa de cuidarem da sua saúde mental. Por isso que eu pensei em dezembro laranja. Sentido. Mas depois eu pensei, não, a cor branca é a cor de partida. É a cor que cabe tudo, bora uma folha em branco. A ideia é de que todo mundo tem que assumir a história de sua vida. A gente tem que ser o autor da história da nossa vida. Hoje eu dei uma entrevista para o Exército Brasileiro, o pessoal me ligou lá de Brasília para falar sobre Janeiro Branco, e eu falei, olha, todo mundo tem que ser o autor da sua vida. A gente não tem que colocar a nossa vida na mão de ninguém. Nem de parceiro, de parceira, nem de padre, nem de pastor, nem de líder religioso, nem de ninguém. Principalmente na infância tudo bem, está na mão dos nossos pais. Mas à medida que a gente amadurece, nós temos que ser os autores, fazer as nossas próprias escolhas. Então, assumir a história da sua vida numa folha em branco e escrever novos capítulos, se for o caso.
Se for o caso. Até porque isso é inevitável, né? Como? É inevitável. Se você mas fica esperando, você também está fazendo da sua vida uma espera. Mas tem gente que coloca a sua própria vida, seu coração, sua alma, sua sexualidade, seu futuro, seus pensamentos, sua liberdade na mão dos outros. Na mão de instituições, de grupos de poder, de grupos religiosos, enfim. E como isso gera sofrimento, né, Léo? Codependência e falta de autonomia, né? Falta de autonomia. Sim. É mais fácil viver assim, mas também é mais cedo ou mais tarde é mais doloroso. Então é um convite para as pessoas investirem em autoconhecimento, em autonomia, em autodeterminação, e agora eu estou falando muito em autoiluminação. Autoiluminação, acender a luz, assim, ó, na história da sua vida, entendeu? A gente vive no escuro. Vamos autoiluminar a nossa vida, gente. Vamos acender, clarear as coisas, iluminar, de maneira a enxergar melhor o que está dentro da gente. Eu não sei se é o Jung, Carl Gustav Jung. Eu acho que ele fala que quando a gente olha para dentro e enfrenta as nossas próprias sombras, a gente se autoilumina. Autoiluminação é enfrentar as próprias sombras. Isso mesmo, sim. Faz sentido para vocês? Faz demais. Se a gente for parar para pensar nas pessoas que podem participar da campanha, quem pode contribuir, o que você poderia dizer para o pessoal? Porque você já disse que começou com um grupo de psicólogos, né? Uhum. Você é psicólogo e teve essa ideia. E como que pode ser feita essa campanha? Everybody. Everybody. Ou seja, né? Todo mundo. Uma vez eu escrevi um texto falando que o Janeiro Branco é um trem que saiu de Minas para o mundo. A locomotiva são os psicólogos. Todos os demais vagões são todos os seres humanos. Então o trem tem a locomotiva na frente e os vagões atrás. O Janeiro Branco é uma locomotiva, não é só... O Janeiro Branco é um trem inteiro, não é só a locomotiva e nem só os vagões. Quem puxa, quem empurra, quem pega a bandeira e levanta são os psicólogos e as psicólogas, os profissionais da saúde mental. Uhum. Mas igual eu falei pro pessoal do Exército hoje, no telefonema lá de Brasília, todo mundo pode ser um agente de saúde mental na vida de todo mundo. Uhum. Então não precisa ser um psicólogo, não precisa ser uma psicóloga para chamar outro ser humano, para sentar e falar assim, como é que tá a sua vida? Como é que você está em termos sentimentais, emocionais? Como é que tá a sua autoestima? Como é que você se vê? Então todo mundo pode puxar uma conversa sobre como é que a gente está subjetiva, emocionalmente, psicologicamente, né? Sentimentalmente. Psicólogos têm isso por profissão, mas qualquer ser humano, jornalistas, advogados, médicos, não profissionais, pessoas que não são profissionais, pessoas que não têm uma formação, né, formal aí de alguma profissão liberal, qualquer pessoa pode chamar outra pessoa para falar sobre emoções, fazer uma roda de conversa, numa igreja, numa escola, numa praça, falar, vamos falar sobre as nossas emoções? Ainda mais agora, em 2020/2021, que a coisa tá pesada em termos emocionais, todo mundo pode falar assim, amigo, falei isso hoje no telefone, pessoal, o major que estava me entrevistando, me ouvindo, falando assim, ó, amigo, você pode sentar em qualquer lugar, chamar alguém para sentar junto com você, e falar como é que estão as coisas, como é que você tá? O que está acontecendo, né, com sua cabecinha, com seu coração, o que você está sentindo, o que você achou desse ano, o que você está pensando para o ano que vem, tá difícil, tá pesado? Tô vendo que você não tá legal, conversa comigo, desabafa, abre. Tô aqui para te ouvir. Não vou te julgar, tá? Não vou te julgar. Não vou ficar dando conselho barato nem apressado. Fala, eu quero te ouvir. Fala que eu te escuto. Me conta o que tá passando no seu coração, na sua cabeça. Onde está doendo? Você tá com medo de alguma coisa? Você quer dizer algo? Eu tô aqui para te ouvir. Isso é Janeiro Branco já. Não precisa ser um psicólogo para fazer isso. Todo mundo pode chamar todo mundo para conversar sobre a vida. Isso já é um processo de investir em saúde mental. Agora, se você achar que não dá conta, você pode puxar a conversa e depois orientar a pessoa para procurar um profissional. Vai procurar um psicólogo se for o caso.
Mas a campanha não é uma campanha para isso, para estimular a procurar psicólogo, para mandar as pessoas para psicoterapia. Em nenhum momento, desde o primeiro dia, eu nunca falei, olha, vamos para a rua falar para as pessoas procurar psicólogo. De jeito nenhum. Eu falei, vamos para a rua conversar com as pessoas sobre a importância de se respeitarem, de respeitar seus sentimentos, de olharem para os seus sentimentos, de valorizar os sentimentos dos filhos, dos maridos, dos vizinhos, respeito no trânsito, entender que às vezes é um idoso que está dirigindo, o idoso tem ritmos diferentes. Isso é psicoeducação. Vamos para a mídia falar para os jornalistas, assim, ó, jornalista, fala no microfone aí, que é importante que as pessoas tenham afeto, solidariedade, presença, diálogo, carinho, que é importante olhar para a sexualidade, fugir da sexualidade humana, vai dar ruim em algum momento, que sexualidade não é um bicho de 7 cabeças, a gente tem que respeitar esse motor humano, essa força motriz humana que se chama sexualidade, que ter fé também ajuda, é uma fonte de força, mas fé tem que ser equilibrada, a fé tem que estar em harmonia com outros valores, fundamentalismo religioso acaba mais cedo ou mais tarde dando em adoecimento de alguma forma, em castrações de alguma forma, em limitações que roubam da pessoa a plenitude do existir. Então, é ir para as ruas falar sobre muitas coisas relacionadas a sentimentos, emoções, pensamentos. Não é para procurar psicólogo. Se for o caso, legitimamente nós podemos dizer, se for o caso, procura. Mas não é uma campanha para falar para as pessoas procurarem psicólogo. Sim, faz parte, né? Faz parte, mas não é o objetivo. Não, inclusive muita gente, né, atrela, a primeira coisa que pensa é que é uma campanha em prol à psicoterapia, né? É muito bom você falar isso para as pessoas terem consciência que não é o único lugar na terapia e que o ideal, né, o que eu acho assim, no mundo seria que todos, né, tivessem essa postura. Igual o exemplo que você deu, né? Acolher as emoções, validar as emoções do outro, sem, em primeiro lugar, né, dar um julgamento, né, assim, você deveria, se fosse comigo, né, acho que muitas pessoas evitam, muitas vezes, falar o que está sentindo, o que está pensando, por medo desse julgamento e vir esse, se fosse comigo eu faria assim. Acho que é muito importante, que é uma coisa simples, né, tá ali do lado, ouvindo, né. Isso, Lu, exatamente. E já traz muitas mudanças, né, assim, de autoconhecimento, de valorização, né, de quem a gente é, né, não está ali comparando com o outro, né, não é uma disputa, né, de quem resolve melhor os problemas, né. É uma campanha da categoria para a sociedade, não é uma campanha de um órgão da categoria, ou de uma instituição da categoria, ou de um sindicato da categoria, para fortalecer a profissão, não. Ou para divulgar o trabalho do psicólogo, ou para promover psicoterapia, ou para angariar cliente, né? Nada disso é campanha Janeiro Branco. Campanha Janeiro Branco é para promover saúde mental, né, Léo? Conscientização da sociedade, não é para fortalecer nem para cuidar da categoria, é para conscientizar. Eu acho, a sociedade. Mas sabe o que eu pensei assim, nós profissionais da área da saúde, aí eu vou colocar, né, tanto psicólogos, psiquiatras ou outros profissionais, a gente estuda, a gente sabe tanto, e é mostrar o quanto é importante cuidar da saúde mental, que não é só na psicoterapia, né? Eu acho que se já tivesse esse cuidado, nesses detalhes que a gente trouxe aqui, talvez, assim, menos pessoas precisariam, às vezes, de terapia, né? Ou em momentos mais depressivos, né? Não é o oposto, né? É um cuidado. O juramento do psicólogo, o próprio juramento do psicólogo fala colocar a minha profissão a serviço da sociedade. Uai, estava passando na hora que surgiu um movimento que colocasse o conhecimento, né? O Leonardo Boff, teólogo brasileiro, uma das cabeças mais iluminadas da sociedade brasileira, o Leonardo Boff, ele diz que a pessoa não vale pelo que conhece, a pessoa não vale pelo que sabe, o valor da pessoa não está no que ela sabe, o valor da pessoa está no que ela faz com o que ela sabe. Sim. Então nós, profissionais da saúde, estamos indo para as ruas falar com as pessoas sobre a importância do autocuidado, da autoestima, do autoamor, da autonomia, autodeterminação, da autoeliminação, do afeto, do diálogo, da presença. Entende? E, se for o caso, inclusive, também falar,
existe um profissional que chama psicólogo. Se você achar que precisa, vai. Mas fora isso, tem 1000 coisas. Tem atividades físicas, tem múltiplas terapias, tem outras profissões da saúde, tem conhecimentos validados e acumulados na história da humanidade para te ajudar a cuidar da sua qualidade de vida. Entende? É isso. É uma campanha. É qualidade de vida, né? Olha, não é porque eu estou na raiz da campanha, não. Não é porque eu estou na origem da campanha, mas eu acho que a campanha é belíssima, é fundamental, é utilidade pública, é responsabilidade social e é atitude ética dos profissionais da saúde ao ir ao encontro da sociedade para falar sobre saúde mental, de uma forma didática e pedagógica. Sim. Sem tecnicismo, sem afetação, sem viés ideológico fundamentalista, sem sectarismo político, nada disso. É ir para a rua falar, amiga, desperta para a importância da sua saúde mental. Ou você cuida da mente, ou a mente vai te dar rasteira, vai te machucar. Então eu acho inatacável a campanha. E não é porque eu estou na raiz, é porque eu só vejo potenciais, benefícios, virtudes e vantagens sociais. E todo esse tempo tem mostrado isso, né, Léo? O que você pode dizer para as pessoas que estão assistindo a gente? No que você aprendeu nesse processo de construção de Janeiro Branco? O que você poderia falar aí não só para os psicólogos, né, mas para os profissionais da saúde em geral? O que essa campanha te beneficiou enquanto profissional que está aí psicoeducando o mundo o mundo ao seu redor? Eu usei uma analogia dizendo que a gente está levando água para as pessoas no deserto. É como se nós fôssemos servidores da humanidade, se estivéssemos a serviço da humanidade, e quanto mais água a gente leva, mais eu percebo que a gente tem que buscar mais caminhão-pipa e levar mais água ainda. Então eu percebo cada vez mais o quão desinformados, desorientados nós, seres humanos, somos. Tem um microfone aberto aí que parece que a casa está em uma obra. Melhorou. Eu percebo o quão desorientados, desinformados, o quão carentes de cuidados a humanidade vive nesse sentido. Quanto mais a gente faz Janeiro Branco, mais eu percebo a importância da gente aprofundar, radicalizar, intensificar os esforços de levar informações, levar psicoeducação, levar reflexões e debates para as pessoas sobre esse assunto, saúde mental. Então eu me sinto um servidor, percebendo a utilidade desse serviço e percebendo a necessidade de buscar mais gente para, juntamente comigo e com todo mundo que está envolvido pelo processo, se dar as mãos mesmo e falar, olha, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. Nós que temos esse conhecimento, somos a locomotiva do processo. É óbvio que eu acabei de dizer que todo mundo pode ser uma fonte de saúde mental na vida de todo mundo. Todo mundo pode chamar qualquer pessoa para conversar sobre como é que está a vida. Mas nós que temos o conhecimento, nós que adquirimos esse conhecimento. Gilberto Freire falava uma coisa interessante, ele dizia que o saber que não tem um fim social, o conhecimento que não tem um fim, uma finalidade social, não passa de futilidade. Se a gente não coloca a serviço da sociedade e da humanidade todos esses nossos conhecimentos que nós produzimos e adquirimos nas nossas formações, e muita gente passou por universidades públicas, então adquirir o conhecimento em universidades públicas tem que colocar esse conhecimento a serviço da humanidade, devolvendo à humanidade o que a humanidade nos entregou por meio das instituições públicas. Nós temos essa responsabilidade social. Então é isso que eu aprendo, sabe, Raíssa? Eu sinto isso cada vez mais que a gente faz uma campanha. E agora... Engrandecedor, né, Leon? Faz muito bem para nós mesmos, né, em primeiro lugar, além de todo o bem que a gente faz para as pessoas que a gente toca, que a gente encontra, né?
quanto mais a gente se envolve com o processo de ajudar as pessoas a olharem para dentro de si, mais a gente aprende também a olhar para as nossas próprias questões. Quanto mais luzes a gente leva, mais nossas mãos também ficam beneficiadas por essas luzes. Quanto mais a gente se esforça em ajudar o próximo, a gente percebe as nossas próprias limitações e a necessidade que os outros também nos ajudem. Então, são muitos os aprendizados, as retroalimentações, os insights, as ampliações de percepções da realidade ao nosso redor. São muitas as bolhas que a gente vai furando e percebendo que o saber não pode ficar encastelado em instituições de ensino, nem em instituições de poder. É preciso levar isso. Mais do que nunca agora. Mais do que nunca agora, na virada de 2020 para 2021, em uma humanidade que está vivendo os efeitos colaterais dramáticos da pandemia e do isolamento social. Que agora é a hora de lidar com os efeitos colaterais de tudo que aconteceu em 2020. Agora que o bicho vai pegar em termos mentais, emocionais, sentimentais. Agora que a saúde mental vai sofrer o impacto de tudo que aconteceu em 2020. Então, nós temos esse dever, essa missão, essa responsabilidade, né, de falar com as pessoas. E, para concluir minha fala, agora eu acho, hoje à tarde, conversando com a amiga Ludmila, que mudou, né, de Goiânia para Santa Catarina, eu e ela fomos debatendo, eu fui sentindo assim, gente, mais do que nunca a gente precisa fazer com que a mensagem do Janeiro Branco, que é quem cuida da mente, cuida da vida, para uma cultura da saúde mental, fala sobre seus sentimentos, olha para dentro, desabafa, respeita a si mesmo e respeita a subjetividade alheia, mais do que nunca a gente agora precisa fazer com que essa mensagem chegue aonde? Não é só às ruas, não. Para o mundo, né? E não é só nas praças, não. Porque agora a gente tem que fazer com que a mensagem entre para dentro das casas das pessoas, para dentro dos espaços privados onde as pessoas estão recolhidas para se proteger do vírus e da pandemia, para dentro dos ambientes domésticos. Isso é fundamental. E também para outros espaços, porque também as pessoas continuam, né, nos trabalhos, etc. Mas mais do que nunca, levar essa mensagem para dentro das casas, para dentro dos ambientes domésticos, onde as pessoas estão, às vezes, sentadas em seus sofás ou colocando as suas cabeças em seus travesseiros e chorando as dores, os medos e as angústias de um 2020 desafiante. Sim. Então, eu imagino as pessoas que foram contagiadas pelo Covid, né, Léo? Que tiveram que ficar enclausuradas nos seus quartos, sozinhas, né? Pelo período de 2 semanas, 14 dias, 1 mês, enfim. Né? Ou longe dos seus pais, longe dos seus avós, longe dos seus coleguinhas de sala de aula, longe do trabalho. Extremamente desafiadora essa situação, né? E realmente, quando a gente não para pensar em entender nossas emoções e nos entender, né, e avaliar as nossas necessidades e os nossos desafios diários, a gente acaba adoecendo, né? E se faz muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental, né? Tem uma outra coisa que eu queria comentar, que eu acho que quando a gente vai para a rua falar de saúde mental, a gente também legitima o cuidado com a saúde mental, a preocupação com a saúde mental, que é uma coisa que historicamente a gente vê como coisa de fraco, como coisa de doido, e esse tipo de coisa, que é um empecilho enorme para as pessoas buscarem cuidar de si mesmas. E eu acho que, assim, pelo que eu vi, eu acho que essa campanha, que a hora que a gente começa a se movimentar para falar sobre isso, a gente está legitimando esse cuidado também, né? Está dando exemplo, né? E assim, e mostrando para as pessoas que elas podem buscar, que está tudo bem. A gente que é psicólogo, que tem trabalho com clínica, a gente conhece casos que poderiam ter tido um desfecho muito melhor se não fosse a relutância da família ou da pessoa de procurar um cuidado. A campanha, ao meu ver, sabe, Léo, ela vem em um momento muito oportuno, que também vai de encontro aí
o início, né, e a ascensão do WhatsApp, por exemplo, quando você fala assim, eu busquei aqui no meu contato, né, em 2014 é basicamente o nascimento também dessa rede social chamada WhatsApp, né, 2013, 2014, que ela começa a ter essa inserção na sociedade, e aí a gente começa a formar os grupos mesmo, né, enquanto você estava falando aqui, eu fiquei fazendo aí uma retrospectiva histórica, né, e pensando nisso, falei, gente, como é que é isso, né? Você utilizou dessa função que a gente tem hoje aí, né, com mais fácil acesso às mãos, que são os smartphones, que na época nem eram smarts, né, eram telefones que já começavam aí a ter algumas funções, e o WhatsApp vem nesse encontro, né, e tem essa, eu falo assim, é uma brilhante ideia no sentido de quebrar tabus mesmo, né, de romper com essa barreira de que falar das emoções é algo que não se deve gritar nos microfones, né? E a gente vai para a rua para falar disso, né? Você tem o direito de dar esse empoderamento às pessoas, homens, mulheres, adolescentes, políticos, né? Porque quando a gente tenta levar o Janeiro Branco como uma proposta de lei para o município, seja ele com 1.000 pessoas ou 100 milhões de pessoas, não importa, estou aqui exagerando nos números, mas para ilustrar, né, isso traz para a gente assim, esse empoderamento mesmo. Nossa, enquanto profissional, eu posso salvar pessoas, né, contra pioras de quadros, né, de patologias que a gente sabe, mas para além disso, falar de emoções simples, né? Assim, hoje eu não tô legal. Mas por que eu não tô legal? Né? Poder ter esse espaço, né, de sentar na praça e falar com alguém que a gente nunca viu, né, e dar a ela esse momento, né? A gente já conversou com idosos nas praças aqui de Belo Horizonte, em outros espaços aí, e a gente acolheu muitas histórias bacanas. Então, assim, quando eu abracei o Janeiro Branco na minha vida, desde de janeiro de 2014, 2016, foi muito nesse sentido, assim, né? Falei, nossa, gente, é um espaço que é livre, né? É aberto, é espaço público, é empresa, é igreja, é qualquer lugar, né? Eu posso falar das minhas emoções. É público, né? Enquanto profissional, a gente pode acolher qualquer pessoa, né? Tá disponível, né? Realmente com as nossas escutas abertas para qualquer dor, né? E é claro, daí poder encaminhar. Então, isso é fantástico. E quando a gente recebe outros profissionais, né, que vêm nos apoiar, nutricionista, engenheiro, médico, farmacêutico, nossa, que legal essa campanha, né? Isso é fabuloso, sabe, Léo? Então, assim, foi em cima da sua cama que você teve ideia e foi fantástica, viu? Beleza da psicoeducação, né, Ana? Tem um poeta francês, Aragon, ele certa vez disse que as pessoas aprendem a viver quando já é tarde demais. Ele falou isso em um poema, que nós acabamos aprendendo a viver quando já é tarde. E tem um pensador, eu acho que é do século XVII, XVI, eu não tenho certeza, chamado Montaigne. Ele dizia que as pessoas morrem e não são felizes. Então, um fala que as pessoas morrem e não são felizes. Outro fala que quando a gente aprende a viver, já é tarde demais. E eu acho que chegou a hora da gente começar a inverter isso. Falar, olha, nós estamos no século XXI. Já é o terceiro milênio, né? A gente já tem conhecimentos, sabedorias, experiências acumulados e acumuladas. Já dá para a gente ensinar, pelo menos o mínimo, o elementar sobre condição humana. E as questões da psicodinâmica, as questões, né, psicológicas, etc. O elementar. Vou dar um exemplo de questão elementar. Uma vez eu atendi uma pessoa com 20 anos, completamente desestruturada. Eu era psicólogo de consultório à época. Hoje eu me dedico apenas a palestras, livros, cursos, mas eu era psicólogo de consultório. Eu atendi uma pessoa de 20 anos completamente desestruturada. Cheia de fragilidades, autoestima lá embaixo, dependente química, uma série de questões. Aí eu pedi para conversar com a mãe dessa pessoa também. Aí quando a mãe dessa pessoa veio em uma sessão, ela falou assim para mim, olha, quando a sua paciente era bebê, quando ela era bebezinha, eu trabalhava muito, ela ficava meio que sozinha em casa, ainda bebê, ficava sozinha,
Eu ia lá uma vez a cada 2 horas para ver se estava tudo bem. Quando eu ia lá, ela começava a chorar, mas eu não pegava ela no colo, não, porque eu pensava assim, se eu pegar ela no colo, ela vai desenvolver apego. Aí eu tenho que ir embora, ela vai ficar sofrendo. Então é melhor eu nem pegar. É melhor eu nem pôr a mão, porque aí ela não pega apego, não desenvolve apego e sofre menos. Essa mãe fazia isso na maior da boa intenção, na sua ingenuidade, ou o que eu chamo de analfabetismo emocional. Nós somos analfabetos emocionais numa sociedade que não tem psicoeducação e nenhuma cultura de saúde mental. E ninguém lutando por isso, a não ser a campanha Janeiro Branco. Então, essa mãe fazia isso na boa intenção, achava que era melhor não pegar para a criança não sofrer na hora que ela fosse embora. Só que aí essa criança cresceu como? Sem colo, sem cheiro, sem mordida, sem aperto, sem apego, abandonada, desamparada. Ela cresceu cheia de fragilidades. E tem gente que acha que é isso mesmo, que não pode dar carinho, porque se der carinho vai ficar frouxa, vai ficar mole, vai ficar mal acostumada, vai ficar fraca, vai sofrer. Olha o grau de ingenuidade. Então, quando a campanha Janeiro Branco abre o microfone, hoje eu dei entrevista para o pessoal do Exército. O Exército me ligou, o telefone tocou, Brasília, falou, Léo, senhor Leonardo, aqui é do Exército Brasileiro. Eu falei, não fui eu. Eu não tava. Juro que não fui eu. Não, eu não. Só inocente. Vocês se enganaram. Não fui eu não estava junto. Eu tenho provas que eu não estava junto. Não, imbecil, deixa eu te falar qual que é a questão. Nós queremos te entrevistar por causa da campanha. Eu falei, fui eu. Então, fui eu, tá certo. Aí, hoje foi o Exército Brasileiro. Antes de ontem foi uma grande jornalista do Brasil que fez uma live comigo. Milhares de seguidores ela tem, a Isabela Camargo. E a gente falou por mais de 1 hora sobre saúde mental e Janeiro Branco. E agora a gente está aqui no YouTube, junto com a Rede Psicoterapias de BH. Esse programa vai ficar gravado para todo o sempre. Tem gente nos assistindo ao vivo agora, tem gente que vai nos ver amanhã, tem gente que vai assistir semana que vem, e tem gente que vai assistir daqui 1000 anos. Daqui 1000 anos. Em 3020. Daqui 1000 anos, meu. Ué. A gente não tá achando tumba do Tutankhamon, a gente não tá achando tumba de faraós de 1000 anos atrás? Verdade, Léo. Abre a tumba do cara, tem 2000 anos, 3000 anos que a tumba estava fechada e tem um bilhete lá dentro, gente fazendo coisa há 3000 anos atrás, a gente pegando hoje. A gente está gravando em 2020 e vai ter gente nos assistindo em 3020, 4020. Com certeza. Então deixa um recado para as pessoas lá em 3020 falam assim, nossa, gente, como que eles não faziam psicoeducação? Como é que era? Eu espero que eles estejam assim. Ué. Como é que não pegava o microfone toda hora? Eu vou falar uma coisa aqui. Que dança do famoso o quê? Pelo amor de Deus, a gente gasta tempo com os negócios, não precisa nada a ninguém. Por que eu não pego o tempo e ia falar, olha, minha senhora, olha, meu senhor, pega, põe no colo, beija, morde, abraça, cuida. Não vai ficar mole, nem frouxo, nem fraco se der amor, não. Não vai ficar mal acostumado se tiver colo, não. Como é que a gente não gasta tempo com isso? Uhum. Entendeu? Então, eu acho que é uma campanha que, quando abre o microfone para falar sobre isso, a gente está ajudando milhares de pessoas. Nós estamos mudando a vida de milhares de pessoas. Uma entrevista para milhões de pessoas. Quando a Raíssa, eu lembro da Cleide em BH, para o MGTV, primeira edição, 6 horas da manhã. Lembra quando a Cleide foi entrevistada pela Rede Globo, MGTV, 6 horas da manhã? Quando é que a Rede Globo ia atrás de psicólogo para falar sobre saúde mental, psicoeducação, educação emocional? 6 horas da manhã. Janeiro Branco que abriu os microfones e fez com que a temática da saúde mental virasse pauta. Sim. Pauta. Os metrôs aqui de BH, né, que a Quênia fez com que a gente conseguisse, né, falar para a população aqui de BH, né, várias pessoas, né, nossa equipe é grande, né, Ana? Lei municipal. Sim. Lei municipal. Né? Lei municipal. Janeiro é o mês da saúde mental em BH. É coisa oficial. Ribeirão das Neves. Sim. Então, gente. Ribeirão das Neves, Betim, Contagem. Então, assim, todos os municípios, né, Uberlândia.
cerceiam aqui em Belo Horizonte, né, já aderiram a essa campanha. É muito legal quando você chega numa Câmara Municipal para poder, né, solicitar isso, né, você procura um vereador, você, né, explica o que é, como que vai acontecer, né, a gente não está querendo gastar o pouco que o município tem, mas a gente quer levar, né, gratuitamente essa psicoeducação, né, oferecer gratuitamente os nossos préstimos, os nossos serviços, né? Esse momento de psicoeducar, de dizer que é possível. Léo, não, é uma emoção, você sabe quanto nós aqui, né? O quanto que é emocionante mesmo estarmos em praça falando sobre isso. É fantástico, assim. Quando a gente vai falando aqui com você nesse bate-papo, a gente vai relembrando, né, Raíssa, e os momentos que a gente passou, né, com chuva, com sol, sem água, sem lugar para ficar, sem banco. Exatamente. Né? A gente já enfrentou alguns perrengues aí. Pleno sábado à tarde, eu, Raíssa e Cleide e a Cíntia, andando na Afonso Pena, gente, vendendo bombom, né, e levando psicoeducação. Mas a gente estava vendendo, o bombom era a desculpa, porque não era que a gente estava vendendo bombom, era a forma de a gente abordar as pessoas nos pontos de ônibus da Praça 7 e ali da Afonso Pena. Então, assim, né, 3, 4 mulheres, assim, com muito pouco tempo, porque a gente tinha outras atividades, mas a gente reunia, né, assim, 4 horas da nossa tarde de um sábado, para ir lá levar essa fala, né, assim, porque falar é preciso, né, psicoeducar é preciso. E eu fui algumas vezes com vocês, eu e a Valéria, eu estou procurando aqui no meu celular velho, mas eu tive que apagar, eu tinha todas as fotos da gente, eu não sei os nomes das ruas, mas a gente foi bairro Savassi. A gente foi na Savassi, a gente foi lá em cima no observatório, lá na Praça do Papa. Não é? Fomos em vários lugares. Tá tudo no Facebook da campanha, tudo no Instagram da campanha. O tanto que a gente andou pela cidade. Sim. Aqui, ó. Eu achei uma foto aqui no Google. Tá escrito Janeiro Branco. Essa é a Tati. A Tati, ela é linda demais. Ela fez o acesso da campanha Janeiro Branco às pessoas, né, mudas. Ou com... muito legal. Ela é professora de Libras, né? Além de psicóloga, ela também dá curso de Libras. E traz essa energia também para essas pessoas, né, que não sabem como se comunicar, ou melhor, para nós que não sabemos comunicar com eles, né, então ela foi esse elo nessa campanha aí, foi fantástico. Foi muito legal. Aqui, ó, essa reportagem da Universidade Federal de Minas Gerais, nada mais, nada menos do que a UFMG, a nossa UFMG, uma das principais universidades da América, já saiu várias listagens em que a UFMG aparece como uma das principais universidades da América, falando sobre a campanha Janeiro Branco, explicando o que é a campanha Janeiro Branco, explicando a importância dos cuidados com a saúde mental. Então, gente, nós conseguimos fazer com que saúde mental virasse pauta, fazer com que profissionais mergulhassem num espírito de fraternidade, de solidariedade, de faculdade, de universidade, né, de memória, de carinho, de empolgação, de projeção, de reencontro, de significado, enfim. E os não profissionais, os cidadãos comuns, recebendo informações sobre saúde mental, a gente conseguiu. E agora, em 2021, nosso desafio é fazer isso online. Sim. Né? Janeiro Branco online. Então, Léo, aproveitando essa deixa, assim, que igual você falou, né? As pessoas podem assistirem, tá assistindo agora, vai assistir depois, e podem, né? Podem ser não só psicólogos, né? Assistindo essa live. Educadores, né? Isso. Eu acho assim, a gente podia, né? Eu acho que cada um, né? Quem também se sentir à vontade, dá um exemplo disso, como, né? Cuidar da saúde mental, coisas práticas, coisas, né? Simples. Eu acho que quando se fala assim, as pessoas pensam que é uma coisa muito difícil, né? Ou que não vai dar conta, que vai ter que ser só ir no profissional, no médico. Às vezes, deixar esse recado para as pessoas. Como que eu posso fazer isso? Pergunta muito importante.
Eu gosto de falar uma coisa. Você falou cada pessoa falar cada um de nós aqui comentar um. Quem ficar à vontade, né, para falar. Tá. Tem uma pergunta aqui, deixa eu fazer ela de uma vez, que aí que eu acho que ela tem a ver, e aí a gente já vou colocá-la aqui na frente. A Mônica perguntou se a gente tem alguma dica para trabalhar a campanha nos tempos de pandemia na atenção primária, principalmente na zona rural. Aí, como a Luciana propôs de dar algum exemplo de ação, alguma coisa assim, se alguém tiver alguma sugestão, eu acho que já dá para encaixar. Verdade. Eu não sei se na zona rural o pessoal está vivendo também o isolamento profundo, como nas zonas urbanas. É muito importante ficar em casa, né, e evitar aglomerações, etc. Eu penso que na zona rural me vem à cabeça que a zona rural, necessariamente, ela tem muitos espaços abertos, ela tem muitos espaços com fluxo de ar, né, em contato com a natureza, e que é possível montar rodas de conversa com máscaras e distanciamento, cada cadeira 2 metros de distância uma da outra, e aí se tiver 2 metros de distância, talvez nem seja necessário 100% do tempo estar com máscara, basta ter esse distanciamento no espaço aberto de fluxo de ar, mas é óbvio que a máscara é um item a mais de segurança, é importante, né, favorecer e valorizar esse aspecto, mas eu penso que nas zonas rurais, com fluxo de ar, espaços abertos, luz do dia, distanciamento entre as cadeiras e máscara, dá para fazer. Dá para fazer muitas rodas de conversa. Dá para ir até as pessoas e convidá-las para pensar sobre saúde mental. Não precisa entregar papel, não precisa entregar panfleto, que pode ser um veículo do vírus, né? Um papel pode ter um vírus no papel, não precisa disso. Basta estar presente, mantendo o distanciamento, com máscara, álcool em gel, dá para fazer uma campanha linda. O difícil vai ser fazer em shopping, que eu penso que nós não devemos estimular aglomerações em shopping, não devemos estimular aglomerações em aeroportos, nem nada disso. Eu penso que nas zonas urbanas nós vamos ter que fazer uma campanha 100% online, né, nessa época de pandemia. Agora, nas zonas rurais, talvez seja mais seguro, mais tranquilo, fazer o que sempre foi feito em cada janeiro branco, garantindo distanciamento e fluxo de ar. Sim. E não precisa de papel, não precisa de nada que transporte o vírus. Basta a distância fazer um bate-papo, né? E por ser zona rural, eu fiquei pensando, Léo, talvez até as próprias praças, né, sejam um momento, né, de os coretos, onde a pessoa pode ficar, não sei qual é a zona rural que essa pessoa está sugerindo, a Mônica Cardoso, mas que possa ser pensado nisso, né, talvez nessa coisa mesmo, desse distanciamento, mas de uma roda, que as pessoas possam, né, se estarem ali e poder falar o que elas estão sentindo. Se colocar, né? Se colocar, como que elas estão pensando que vão encarar esse 2021, porque realmente é um novo normal para todos nós, né? Como que vai ser isso para cada um de nós? E aí, cada um dentro da sua própria realidade, né? Porque cada município aí também tem a sua própria realidade dentro desse momento pandêmico, né? Que a gente sabe que não está sendo fácil. Sim. E zona rural hoje em dia também são zonas alcançadas pela internet. Perfeito. Né? Então, por mais difícil que seja o acesso, né, Léo? A internet de alguma forma chega, né? Então, existem zonas rurais e zonas rurais, né? Tem umas mais e outras menos isoladas. Mas eu acho que devemos ser responsáveis no sentido de dizer, prioritariamente, online. Se der para fazer em espaço aberto, com distanciamento entre as pessoas, álcool em gel e máscara, convido as pessoas para falarem sobre como é que estão encarando a vida. E levar essa discussão, né, de saúde mental em tempos de pandemia. Olhar para dentro, olhar para as dores, para os medos, reconhecer as nossas fragilidades e limitações, eu acho tranquilo. Eu vou ser a do contra aqui e vou lembrar que as zonas rurais são justamente aqueles lugares em que as pessoas têm menor acesso a, por exemplo, uma UTI ou um hospital que não tem. E principalmente aqui, não sei de onde que a Mônica mas principalmente aqui em Minas Gerais, a gente tem um monte de cidadezinha que não tem. Então, eu vou reforçar a ideia do online e vou falar também que tem
A Fiocruz fez um curso de saúde mental em pandemia que deve estar disponível no YouTube e que tem várias ideias de como que você trabalha atenção básica em tempos de pandemia. E que, inclusive, fala uma coisa que o Léo falou hoje, que não necessariamente a pessoa que é o psicólogo, que é o profissional de saúde mental, que as outras pessoas em volta, nas equipes, nas famílias, elas também... E ela é do interior do Piauí, que ela acabou de falar aqui com a gente. Aí a gente não sabe muito como que é a estrutura que você tem aí, né? Mas até oferecer informação para as pessoas de como que elas podem ajudar as pessoas ao redor delas, os familiares, e eu volto no online, porque eu sei que em alguns lugares essa questão de falta de hospital ela é bastante séria. Mas quando eu falo em rodas de conversa, são com as pessoas que estão dentro de casa, isoladas, juntas umas com as outras. Não estou falando todo mundo sair e ir para das suas casas, dos seus núcleos de isolamento e se encontrar na praça, ou se encontrar na igreja, ou se encontrar... Eu estou falando as pessoas que já estão isoladas conjuntamente. Então, por exemplo, dentro daquela fazenda, dentro daquele sítio, dentro daquela casa rural, tá lá o casal, tá lá, seja lá quem for, os cônjuges, seus familiares, que participam deste núcleo. Esse núcleo já está isolado conjuntamente. Que este núcleo sente para falar de verdade como é que estão as coisas em termos sentimentais e emocionais. E não que núcleos diferentes, de famílias diferentes, e que estão isoladas em espaços diferentes, se encontrem. Porque aí a gente deixa de ter o isolamento e amplia as chances de contaminação. Eu estou falando as pessoas que estão juntas. Entendi. Tipo, e aí a gente... o diálogo, né? Entre quem já está convivendo, né? Essa roda de conversa ali entre os familiares. Aí vai para baixo da mangueira, aí vai para a varanda da fazenda, aí vai para o curral. Essas pessoas. E para esses... E aí a gente consegue orientar as pessoas a fazer essa conversa entre elas, né? Assim, também dá para fazer. Sim, ou online com a gente. Pelo online, pelo virtual, consegue mandar, olha, pergunta como é que estão as coisas. Tenha paciência em ouvir. Não julgue. Não reprima. Não dê conselho barato, ansioso, artificial e apressado. Deixa a pessoa falar sobre os medos dela. Né? Resgate o diálogo interfamiliar. Você está falando de uma coisa, Léo, que eu estou pensando aqui, de uma palestra que eu assisti, do Cortella, dele falando da casa dele, antigamente. Ele falou que a casa dele, antigamente, não tinha televisão, não existia televisão, né? E que a sala eram 2 sofás, um diferente para o outro, e no canto tinha um oratório. E que na sala as pessoas conversavam. E a partir do momento que a televisão entrou para a sala, acabou isso, né? Então, me veio muito isso quando vocês estão falando, né? Desse convívio no lar, né? Dessa retomada da convivência e da comunicação no próprio lar, né? Porque em muitas famílias, cada um fica no seu quarto vendo a sua televisão, o seu canal, né? E não necessariamente conversam, né? E eu acho que esse é um convite diferente, né? Para se unirem e conversarem e ver como que cada um está, o que cada um pode fazer um pelo outro, né? Eu acho que é uma retomada, né, dessa antiga cultura muito importante nossa, né? Que eu também queria ressaltar, sabe, meninas, né, e Léo, e quase que meio que encerrando nossa live, mas para contextualizar mesmo, que mesmo esse momento pandêmico, né, esse recolhimento social que a gente está passando, ele trouxe benefícios também. A gente não pode pensar somente nos lados negativos, que isso tudo afetou a todos nós.
né, o medo, o pânico, a ansiedade, tal, blá, 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 que a gente já está cansado de ouvir e de falar. Mas esse resgate mesmo, né, de estar com aqueles que a gente convivia antes da pandemia, mas que só convivia, como a Raíssa bem especificou aí, cada um no seu quarto, cada um com sua televisão, cada um com seu smartphone, cada um no seu mundinho, né? Então, eu percebo que agora, nesse momento, as pessoas estão sentando à mesa para comer juntas, né, assim, para trocar mais ideias, para conversar um pouco mais, sabe? Eu tenho chegado a mim esses relatos também. As pessoas têm se aproximado um pouco mais. Não na mesma velocidade que se afastou, mas aos poucos resgatando. Né? Então, aproveitar esse momento também, né? Assim, de pensar que não tivemos somente coisas ruins, mas tivemos um momento de reflexão. Né, de poder falar, nossa, agora eu posso me aproximar do meu filho, eu posso ajoelhar no chão e brincar de carrinho com meu filho, que é pequeno ainda e que precisa de mim, eu posso brincar de casinha com a minha filha, que era um sonho que eu tinha quando eu era criança, de que quando eu fosse mãe eu ia brincar de casinha, e que agora eu não faço mais, porque o mundo corrido, né, acelerado, não me permite, mas agora com a pandemia é possível. A gente não está preparado, mas é possível. Assim como a nossa amiga Suelene, a Suelene é lá de Cajazeiras, interior da Paraíba, ela está assistindo aí a live, ela fez um comentário agora no YouTube. Boa noite, Suelene, boa noite, amiga, que bom que você está aqui também conosco, dizendo isso, resgatando as raízes, né? As raízes, isso é exatamente isso aí, ó, raízes da convivência, as raízes do conviver, né? E não apenas dividir o mesmo teto. Estabelecer esse diálogo, né? Sim, então, exatamente. Valeu, Suelene. Então, nós vamos ter que, eu defendo, e conversando com a Ludmila hoje à tarde pelo telefone, eu concluí isso, que a gente vai ter que defender uma campanha, agora em 2021, nós vamos ter que realizar uma campanha em 2021 que resgate isso, estimule as pessoas a resgatarem, a retomarem o diálogo, a interação, como um meio de convivência e meio de olhar para dentro de si e olhar para dentro do outro, né? Então, por um lado, se nós não vamos para as praças, para as ruas, para os shoppings, para as empresas, como todo Janeiro Branco a gente fazia o tempo inteiro, e as pessoas estão dentro de casa ou estão se recolhendo, estão tentando, né, garantir o isolamento que protege, diminui o ritmo de contaminação, falar para as pessoas: aproveita a parada e olha para dentro. Aproveita a desaceleração e olha para dentro. E aproveita essa convivência, pacífica ou não, espontânea ou forçada, que o isolamento trouxe, e que no primeiro semestre de 2021 parece que nós ainda vamos ter que ter muito, muito respeito pela teoria científica do isolamento enquanto meio de proteção. Fala, olha, aproveita a parada, aproveita a desaceleração e olha para dentro. Mas não só para dentro de você, mas para dentro de quem convive com você, em casa ou no trabalho, né? Porque todo mundo está submetido às mesmas dificuldades. Eu sei que tem gente que vive a pandemia e o isolamento dentro de um duplex, um triplex de 400 metros quadrados e não tem dificuldade de convivência, porque cada um está num andar do triplex, mal se encontra e as individualidades são respeitadas. Eu sei que tem gente, de família de 6 pessoas, que dividem um espaço de 50 metros quadrados ou menos ainda. Então eu sei que todo mundo está submetido às condições da pandemia e às pressões da pandemia e os medos, etc., em barcos diferentes. Tem gente que está em barquinho, tem gente que está em iate, tem gente que está no caiaque, tem gente que está no transatlântico. Mas, no fundo, está todo mundo com algum grau de medo, algum grau de perda, algum grau de angústia, algum grau de luto. Nem que seja perder as noitadas regadas a champanhe, e tem gente que perdeu o emprego. Mas está todo mundo vivendo algum grau de insegurança, de luto. Sim. Porque não tem uma família que não foi afetada pelo vírus. Não tem uma família que não, mais proximamente ou mais distantemente perdeu alguém. Não tem uma família, né, que... não tem alguém que saiu na rua, esqueceu a máscara e de repente alguém chamou a atenção. Você está sem máscara, eu esqueci, foi mal, não sei o quê, eu não estou me acostumando com isso, peraí. Entende? Está todo mundo. Então vamos aproveitar, mesmo quem está em condições melhores e não está sofrendo tanto, ou quem está em condições piores e está sofrendo muito,
Vamos resgatar a ideia de que somos todos membros da mesma espécie e necessitados de atenção. Necessitados de atenção. Necessitados de olhar para dentro de nós mesmos e do outro. E criar condições para isso. Que seja um círculo de conversa, que seja a conversa seja no WhatsApp. Se não puder se encontrar, faça a conversa pelo WhatsApp, que seja, mas abre o espaço para que todo mundo possa falar sobre o que está sentindo, o que está vivendo, como é que está lendo esse momento, como é que está passando por esse momento, enfrentando os desafios desse momento. E o que está pensando para o primeiro minuto de 2021, para a primeira semana, para o primeiro mês, para o primeiro trimestre e para o ano inteiro. Dá espaço para a elaboração, a reelaboração, para transformação em palavras simbólicas, que sejam orais ou gestuais, por exemplo, como os nossos irmãos surdos. Qualquer tipo de comunicação. A gente precisa abrir o espaço da comunicação. Tem muita coisa entalada dentro das pessoas. Sim, e aproveitando isso, Léo, a comunicação é super importante, mas assim, se for pensar uma dica, né, que eu pudesse dar e que tem um pouco a ver com isso, eu acho assim, às vezes se tiver difícil, né, essa comunicação, eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é a gente olhar para os nossos próprios sentimentos e tentar não julgá-los, e sempre quando sentir algo assim, porque a gente, né, é ensinado a evitar as coisas que são ruins. E alguns sentimentos, emoções são ditas como ruins. A gente não pode ficar triste, a gente não pode ficar com raiva, a gente não pode, né? E quando esses sentimentos, né, que incomodam, os desagradáveis, que a gente diz, aparecer, perguntar o porquê, né? Por que está acontecendo, né? Nenhuma emoção, nenhum sentimento, ele aparece do nada. Eu acho que, assim, às vezes na clínica, chega para mim, é uma questão, assim, que às vezes aparece em várias, vamos dizer assim, demandas. Porque muitas vezes as pessoas não entendem por que estão sentindo, por que estão ansiosas, por que estão tristes, né? Às vezes, é o que você falou, às vezes demora muito, muito, muito tempo procurar uma ajuda, ou até mesmo falar com alguém próximo, né? Assim, do que está sentindo, porque nós aprendemos a julgar esses sentimentos, nós não podemos sentir. Então, quando sentir não pode chorar, não pode falar. Não, a gente tem que estar sempre feliz, né? Se a gente for olhar para as redes sociais, a gente apresenta só a felicidade, né? Mas todas as nossas emoções, ela tem uma função e tem uma importância. Então, quando elas aparecerem, perguntar. Eu acho que quando a gente começa a fazer esse exercício, a gente dá um pouquinho mais de conta de olhar para o outro e entender que o que você falou, é todo mundo igual, né? Ninguém vai estar 100% o tempo todo, feliz o tempo todo, produzindo o tempo todo. Então, quando a gente começa a aceitar, a gente vê que é um momento, ele vai passar e vai ter o bom, ele passa também, né? E aprender um pouquinho, assim. Eu acho que isso é um primeiro passo, assim, né? A dica da Suelen é ser mais delicado conosco mesmo e com o outro. E ela concorda com você, Lu. É isso aí. Sim, é ser gentil, né? Com a gente, isso mesmo, ser delicado. Se a gente for pensar em formas, né, de fazer a campanha nesse nosso janeiro próximo aí, além dessa live, por exemplo, que a gente está fazendo, né, e palestras, né, que a gente possa fazer online, né, a gente pode também fazer grupos de estudos, grupo de leitura e discutir um tema e nos colocar, né, em grupo. Que mais que a gente poderia sugerir para as pessoas, né? Porque às vezes tem pessoas que querem participar, que querem contribuir, mas às vezes não sabem como, né? Mas nós vamos ter ainda agora o dezembro, né? Para a gente estar ao longo desses dias com os nossos pares, os nossos amigos, as nossas amigas, o pessoal das nossas clínicas, os nossos colegas de faculdade, as nossas redes, pensando, né? Tá, como é que a gente vai disponibilizar a humanidade
recursos, ideias, alimentos, inspirações online, e de maneira que elas consigam pegar isso e levar para o presencial das suas casas, o presencial dos seus núcleos de isolamento, o presencial das suas empresas, que também tem gente trabalhando, né? Então, eu penso que a gente tem muito tempo aí para fazer isso, é uma missão nossa. A locomotiva da campanha, que somos nós profissionais da saúde mental, vai ter que puxar agora, junto com quem está perto, vocês da rede, né, todo mundo que de alguma forma está envolvido com a campanha. Agora a gente tem de hoje até mais ou menos aí 20 de dezembro para pensar. Aí vem o Natal, aí a gente tem aquela semana de 26 a 28, são 3 dias úteis, que a gente pode também estar fazendo muita live, muitas discussões, municiando, alimentando, fornecendo às pessoas ideias e inspirações para em janeiro acontecer um Janeiro Branco online bem legal, né? Então, acredito que a gente tem tempo, a gente não vai conseguir esgotar isso agora, com todas as propostas, né? Que nem era esse também o objetivo da live. Mas a gente tem dezembro para fazer isso daí, e eu me coloco à disposição. Me coloco à disposição para mais lives, para mais bate-papo, para lives de manhã, para lives à tarde, né? Pode ser mini lives de 30 minutos que derrama propostas, né? Transborda de ideias. E fazer isso o tempo inteiro, tá? O tempo inteiro com todo mundo, cruzando os grupos. O pessoal da Paraíba, tá aí a Suelene, a turma lá do Rio Grande do Sul, a turma do Nordeste, do Norte, né, o Sudeste do Brasil. Tem Janeiro Branco para todo lado, tem Janeiro Branco fora do Brasil. A gente pode fazer um grande encontro na plataforma, com um número ilimitado de participantes, dando ideias. É isso, né? Cada grupo, cada núcleo fazendo. Eu discuti isso com a Ludmilla hoje também. Não precisa me esperar, não precisa esperar ninguém. A campanha, ela tem pernas próprias, ganhou vida própria. É viva, né? É viva, todo mundo. Eu recebi o telefonema de uma empresa de São Paulo, que é uma empresa de seguros de automóveis, uma das maiores da América Latina, falando assim, olha, a gente vai fazer Janeiro Branco o mês inteiro, a gente queria te perguntar se você quer fazer um vídeo. Se o senhor quiser fazer, ótimo. Se não quiser, a campanha vai acontecer sem você do mesmo jeito. Então... Adorei! Ai, que ótimo! Isso aí! O que eu acho maravilhoso. Isso aí. Né? Eu falei, beleza, eu vou pensar. A campanha vai acontecer, querendo ou não querendo. Não. Vai acontecer. E eu me lembrei que eu tenho que mandar um vídeo para a Unicamp. O hospital da Unicamp pediu para eu mandar um vídeo de até 2 minutos, estimulando a turma do hospital a participar da campanha. Me deram até amanhã para eu mandar. Se eu mandar, mandei. Se eu não mandar, a campanha vai acontecer lá no Unicamp do mesmo jeito, no hospital da Unicamp. Hospital de Clientes. Então, é isso. É isso. Eu deixo essa tarefa para vocês, de internamente agora, pensar como é que vocês vão fazer um Janeiro Branco super legal nas redes da rede de psicoterapias. Com os discípulos e com os envolvidos e com os seguidores e com os acionistas, não sei como é que vocês chamam, né? Muito bom. Ai, ai. Não é? Mas, de fato, Léo, você é muito acessível às pessoas que realmente quiserem entrar em contato com você, né? Você sempre deu todo o suporte para a gente quando a gente te requisitou, né? E a gente te agradece muito por isso, inclusive você estar aqui conosco hoje, né? Falando para todas as pessoas que possam estar nos vendo, né? Isso, e olha, Raíssa, se eu não fiz mais, é porque eu também sou humano e não tem hora que eu falo assim, eu não sei o que fazer, não. E tá tudo bem também, né? Eu não sei. Não sei. Na verdade, eu fico pensando como você dá conta. Tá muito. Tá em todos os espaços, em todos os lugares. O saber que não atinge um fim social é inútil. É fútil, já dizia o nosso amigo Gilberto Freire, né? O saber que não atinge uma finalidade social é inútil. A pessoa não vale pelo que ela sabe, e sim pelo que ela faz com o que sabe, já dizia o Leonardo Boff, né? E são algumas falas, alguns sinais que eu me lembre. E também tem os implícitos, né? Eu fico pensando assim,
aquilo que eu falei, eu sempre estudei em escola pública, eu tenho que devolver para a humanidade como a humanidade investiu em mim por meio de impostos. Então, ok. E eu fico pensando também nos outros compromissos que eu nem me lembro, porque talvez estão ainda escondidos debaixo da memória e que não me permitiram lembrar ainda os compromissos que talvez eu firmei e que se eu não cumprir com eles, de repente, depois eu vou ter sérios problemas. Então, a gente tem que fazer. Oi, Lu. A gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. Tudo bem, amigos? Muito obrigado. Com certeza. Nós que agradecemos, viu, Léo? Muito obrigada, Léo. É sempre uma delícia falar com você. Muito agradável, como sempre. Obrigado, amiga. Obrigada também. E agradeço as pessoas que participaram aqui com a gente pelo chat também. A Suelene mandou várias mensagens. E Suelene é uma companheirona da campanha, de todo o projeto lá na Paraíba. Um dia a gente vai todo mundo lá para Paraíba fazer campanha junto com ela. Obrigado. Vai ser massa. BH, Rede, vocês aí, quem está nos assistindo ao vivo, obrigado. Sentiu o que fez sentido para você? Multiplica. Valeu a pena? Compartilha. Você que está assistindo a versão gravada, pega para fazer. Já é 2050, já é 3030, já é 4200. Faça Janeiro Branco aí em 4200. Eu imagino que a gente evolui em algumas coisas, mas tem coisa que dá para evoluir mais. Você está em Marte, nós já estamos morando aonde? A humanidade está aonde? A Terra já explodiu? A Terra já era. Eu sei que dá para ir Existe mais. ser humano? Então vamos fazer, né? Agora quem está mandando em tudo onde tem um ser humano, a gente vai estar fazendo psicoeducação, né, Léo? Isso aí. Sim. Agora é inteligência artificial, é robô que está tomando conta. Então, Janeiro Branco para os robôs, para inteligência artificial. Se você é uma inteligência artificial, em 2500, em 5300. Se você é uma inteligência artificial, eu tenho certeza que você tem algo para dizer sobre seus sentimentos, sobre suas emoções. Como é ser uma inteligência artificial? Como é ser um robô? Como é que é ser a saúde mental artificial? Discutir. Né? Então faça Janeiro Branco uma reflexão para todos. Janeiro Branco versão inteligência artificial. Obrigada, Léo. Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Adorei. Foi um prazer estar com todos vocês aqui. O prazer foi todo meu também. Obrigada Beijo. a todo mundo. Gratidão. Beijo. Tchau. Obrigado.